Eu sou Alice Bettencourt, da SP4, a agência de comunicação da Timos Energia. É um prazer recebê-los no nosso encontro de hoje para falar da distribuidora no mundo dos recursos energéticos distribuídos. A dinâmica do evento será organizada em 2 momentos. Vamos ter a apresentação do estudo sobre distribuição feita pelos especialistas da Timos e depois um debate com as perguntas enviadas por vocês. Peço, por favor, que enviem as perguntas pelo Q&A. O ícone se encontra na barra inferior da sua tela. Eu apresento para vocês agora os especialistas que estão conosco hoje. O João Carlos Melo, presidente da Timos, Alexandre Viana, sócio-diretor, e Vitor Ribeiro, gerente de regulação. Vamos assistir agora um vídeo institucional do Sigre. Em seguida, vou convidar o João para dar início à live. Passo a palavra agora ao João Carlos Melo, presidente da Timos, para dar início à live. Boa tarde a todos, amigos. Desculpa pela minha voz, estou um pouco rouco, mas acho que dá para vocês ouvirem. Basicamente, pessoal, esse evento tem um apoio do Sigre, um apoio institucional, e o Sigre, essa mensagem inicial é muito oportuna, porque o que a gente está fazendo aqui, que a Timos está fazendo, né, é uma colaboração para o setor elétrico, trazendo um pouco do seu conhecimento, que é um tema que nos afeta bastante, que é a distribuidora do futuro. Tá? A distribuidora do futuro significa que é um reposicionamento em relação aos seus negócios, que sempre foi um negócio tradicional, né? Desde do século passado, do início do século passado, e hoje nós estamos num momento realmente de mudanças. Mudanças por quê? Porque o consumidor ganhou o seu poder, é o chamado empoderamento do consumidor, que essa é a verdade, porque hoje o consumidor pode escolher suas ferramentas no seu atendimento, e aí entra os recursos energéticos distribuídos. Então, a gente tem uma gama de novidades que vão acontecer na próxima década, ou nas próximas décadas, né? Mas mercados mais maduros já estão experimentando essas diferenças. Essas diferenças vão chegar ao Brasil.
inexoravelmente vão chegar, tá? Porque a tecnologia está a favor do mercado, está a favor do consumidor, no ponto de vista de sua independência. Mas isso tudo precisa de uma ação conjugada para que você sobreviva nesse novo ambiente. Seja a distribuidora, que tem um papel muito importante nesse tema, seja o próprio consumidor escolhendo as suas melhores opções. Então, a gente vai trazer para vocês aqui esse debate. Ao final, para quem se inscreveu, vai ter uma distribuição do material com detalhes, tá? Alexandre e Vitor vão debater com vocês, eu vou estar presente aqui sempre que preciso, tá? Mas esse é um tema que a gente queria trazer para uma reflexão mais ampla, tá? Para esse debate. Então, eu passo agora a palavra para Alexandre e para Vitor para discorrer sobre esse tema numa breve apresentação. Não é uma apresentação demorada, tá, gente? Porque a gente sabe que tem muita live demorada, não. A gente quer ser bem sucinto, sintético, depois vocês leiam o material e vai estar aberto ao debate ao final. Por favor, contribuam para o debate. Muito obrigado. Alexandre e Vitor, está com você. Olá, João. Olá, todo mundo. Obrigado pelas palavras, João. Agradeço aqui. Eu sei que é complicado, agora que estamos voltando ao normal, reabrindo aos poucos a economia, conseguir separar uma hora do dia para acompanhar um evento. Então, agradeço aqueles que puderam estar com a gente aqui hoje. A ideia aqui da Timos, no caso especificamente do João, minha e do Vitor, foi estudar um pouco sobre a distribuidora do futuro, que quando a gente fala de abertura do mercado, sempre um ponto que fica é a sustentabilidade do negócio de distribuição, né? Tem uma discussão que surgiu quando nós até fizemos o trabalho para a Abracel sobre abertura de mercado, foi como é que vai ser a distribuidora do futuro, né? Como é que ela vai se comportar. Então, a partir disso, também de uma provocação de alguns amigos do setor, a gente falou, bom, vamos fazer um primeiro trabalho exploratório, um white paper, nessa linha de colocar algumas ideias para discussão, para fomentar o debate, porque a partir de um primeiro pontapé, a gente acredita que outras contribuições vão surgir de especialistas do setor, inclusive da Timos, que a gente pretende aprofundar mais o tema, embora a gente já tenha feito uma pesquisa inicial que a gente considera de uma profundidade interessante. Eu vou aqui compartilhar uma tela, e a ideia aqui hoje, então, é que a gente possa falar um pouquinho sobre a distribuidora do futuro. Então, eu vou colocar aqui para a gente poder comentar. Creio que agora vocês devem estar vendo minha tela cheia. A ideia, então, desse white paper que a gente vai distribuir, provavelmente vai estar sendo distribuído para vocês amanhã e também publicado no site para aqueles que se inscreveram. Aqui na apresentação, ele vai estar sucinto, vai estar só alguns slides, não ele integral, o material é mais amplo. E a ideia, então, minha e do Vitor aqui, nesses próximos 15, 20 minutos, é cobrir um pouquinho sobre como a gente enxerga a sustentabilidade da distribuição e dos operadores de sistema de distribuição. Basicamente, a gente vê um papel muito interessante para a distribuidora no futuro, onde ela pode, além de gerenciar uma infraestrutura, ser um grande, o termo internacionalmente usado, um grande enabler de novas tecnologias, dos REDs, dos recursos energéticos distribuídos. Então, a gente enxerga que a distribuidora pode ter um papel central, pivotal nesse novo mundo. E aí, dependendo da regulação que a gente vem adotar no Brasil, ela pode ter um papel mais de infraestrutura com algumas questões comerciais, ou pode ter um papel muito forte de agregador. Esse é um modelo de regulação que a gente vai no white paper aqui fazer algumas provocações já também sobre como que pode ser esse novo encaixe regulatório para o futuro, tá? Então, a dinâmica aqui, então eu vou começar já aqui a apresentação. O trabalho ele é extenso, aqui obviamente eu vou só direto aos principais takeaways, e o Vitor vai me ajudar aqui também fazendo intervenções e o João. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de colocar é que é necessário a gente reimaginar a distribuidora e construir essa regulação do futuro, no qual ela passa a ter um papel relevante, cada vez maior, com os recursos já distribuídos. E aí, então, a gente tem que discutir uma regulação para que esse modelo de negócio venha a ser sustentável, porque a gente sempre enxerga muitas vezes o papel da distribuidora como algo que está ali, né? Algo que é como se fosse, os americanos falam taking for granted, né? Como algo que já estava, algo como dado. Eu não me preocupo muitas vezes, porque ela está ali, estamos oferecendo trabalho, estamos oferecendo já o serviço de transporte, então muitas vezes nós não levamos muito em consideração, não estudamos a fundo quão relevante é a papel da distribuidora, e que muitas vezes tudo que fazemos, até mesmo na comercialização de energia, só é possível porque tem alguém cuidando da infraestrutura física. Então, a questão é discutir nesse novo mundo como que a distribuidora pode ocupar um papel, e vai ocupar um papel relevante de alavancar negócios do setor elétrico,
desde carros elétricos até a questão das baterias, a GD cada vez mais forte, gerenciamento do grid de baixa tensão, tudo isso passa por uma rediscussão do modelo de remuneração da distribuidora, que hoje a gente considera muito uma abordagem de custo com lucro administrado, que é uma visão clássica da indústria de energia, que é a visão de um monopólio natural, em que você tem um rateio por meio de uma tarifa. A distribuidora do futuro, cada vez mais, ela vai ter um papel de agregação de valor, no qual a receita dela deve vir não somente de uma lógica de recuperação de custos mais um lucro administrado, mas também de uma lógica de agregação de valor adicionado. Então, por exemplo, já antecipando algumas conclusões que tem no trabalho, as tarifas vão ter que ser fortemente revistas, até mesmo a questão do conceito do que é tarifa e do que é preço. Então, por exemplo, se a minha residência é num bairro que é muito congestionado à rede, eventualmente, se eu vou querer carregar meu carro elétrico a um determinado horário do dia, deveria ser muito alta a tarifa para eu carregar esse carro naquele momento e ser mais baixa em outro ponto do sistema, ou então ter um preço mais baixo de carregamento em outro ponto do sistema. Então, além de ser dinâmica horária, ela tem que ser também dinâmica locacional, ou seja, também tem que ter uma lógica locacional, mesmo dentro da distribuição, que é uma coisa que é meio disruptiva para a gente no Brasil, que a gente imagina, numa mesma área de distribuição, os preços vão ser os mesmos. Não. Se eu vou falar de um mundo de REDs, eu tenho de recursos já distribuídos, eu tenho que pensar num modelo onde o preço vai variar de local para local. Então, essa é um tipo de provocação que a gente faz no white paper, de discutir o setor elétrico do futuro no Brasil, além da abertura de mercado. A abertura de mercado é essencial, mas a gente imagina que o setor elétrico do futuro ele não acaba aí. É uma brincadeira que a gente faz aqui na Timos, né? Igual para os mais velhos, quando o muro de Berlim caiu, muitos diziam que a história acabou ali. A gente viu que não, né? A história não acabou ali. Então, a mesma coisa para o setor elétrico. A história do setor elétrico não acaba com a abertura de mercado que vai acontecer. Na verdade, é o primeiro passo de uma nova história. De um rever do setor com uma regulação mais dinâmica, onde a abertura de mercado é essencial, a gente não consegue enxergar o futuro sem isso, mas também rediscutir como a distribuidora vai ter sua tarifa, sua remuneração, para que ela possa ter um papel de alavancador das novas tecnologias, né? E aí, até para deixar para o Vitor fazer um pequeno comentário, jogar a bola para ele, para não ficar um monólogo, somente eu falando, a distribuidora passa a ter um papel de ser um mini ONS, um mini CCE, até a provocação que a gente faz aqui interna na Timos, né? Ela passa a ter o papel do DSO, do Distribution Service System Operator. Então, vou deixar o Vitor falar um pouquinho sobre o que é um DSO e que a gente, de forma popular, fala que seria a CCE, a distribuidora sendo uma CCE local, um ONS local, uma mini CCE, um mini ONS na sua área de distribuição. Exatamente, Alexandre. O mundo, como a gente vê hoje, né, das transmissoras levar energia até as distribuidoras, a tendência é mudar radicalmente nas próximas décadas, à medida que aumenta a penetração dos recursos energéticos distribuídos, que é a geração distribuída, que aqui no Brasil já passa de 7 GB, né? O armazenamento, bateria, carros elétricos, e aí a operação da rede de distribuição ela passa a ser mais complexa e passa a exigir operadores regionais, e o agente mais adequado é a própria distribuidora, que conhece a sua rede. Então, a gente cita no white paper várias experiências internacionais. Uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, né, no início lá dos anos 2000, uma forte expansão do smart meter, depois uma série de sistemas de gerenciamento da distribuição, né, e a partir da ampliação do smart meter, passou-se a conhecer melhor a curva de carga dos seus consumidores. Então, hoje, 13 estados norte-americanos já fizeram o decoupling, que é essa mudança que o Alexandre falou. A distribuidora passa a ter uma remuneração diferente para lidar com a chamada erosão de receita. À medida que cresce a penetração dos recursos energéticos distribuídos, como a tarifa é monômia, né, que chega na rede de baixa tensão, a distribuidora perde receita, porque o consumidor passa a ser alimentado pela geração distribuída. E à medida que ela muda essa remuneração, passa a considerar o que o Alexandre falou, a distribuidora passa a ser um operador local, inclusive despachando recursos de resposta da demanda, mudando sua precificação. Então, a gente vai comentar um pouco mais aí nessa discussão.
E como é que o white paper, então, ele está organizado, né? Primeiro a gente apresenta o conceito do que é o DSO e que são os REDs, né? Discute alguns pontos da experiência internacional e propõe itens que devam ser contemplados no marco regulatório brasileiro. Então, a gente imagina que é a regulação do futuro, ou seja, essa regulação ela não existe, e o que a gente propõe aqui é já começar esse debate, ou seja, o debate começa com a questão do mercado livre, mas ele necessita continuar certamente agora com essa nova fase, né? Então, assim, a gente imagina que o setor elétrico vai passar por muitas transformações e que a questão dos REDs ela é fundamental nesse processo e que a abertura de mercado são um passo e que a distribuidora, então, nesse contexto todo, ela tem que ser melhor remunerada no sentido de ela vai agregar valor, mas também ela vai ser mais exigida pelo sistema como um todo do que ela é hoje. Não que ela não é muito exigida hoje, não que ela não tenha um papel fundamental, mas ela vai ser ainda mais relevante nesse novo mundo que surge e que a gente acredita que, e por isso a provocação aqui, a gente não esperar chegar e depois vir a reboque e discutir depois que já aconteceram os problemas, né? Então a gente antecipar e tentar se inspirar no que já está sendo discutido em outros países, vendo uma visão de futuro mesmo do setor elétrico brasileiro. Então, assim, esse próximo slide aqui, ele sintetiza qual que é a tendência de evolução do mercado, que a gente tem hoje que a gente chama de um modelo de DNO, né, que é a distribuidora como operadora de fio, onde a gente tem um mundo rígido ainda, com o mercado livre influenciando a mudança. Então, a gente vê que tem hoje um mercado regulado, onde você tem o fio e a comercialização tudo junto, e você tem no mercado livre o fio separado da comercialização. Então, o modelo atual, apesar de já ter a liberdade do mercado livre de escolha do supridor, é um modelo ainda rígido, com a distribuidora tendo esse monopólio do fio, também atendendo comercialmente os regulados, né? E o ACL, ao nosso ver, ele é o que inicia a mudança, ele começa a provocar a mudança, ele é o driver da mudança com os consumidores buscando redução de custo. E aí a reboque vem a questão tecnológica, ou em paralelo, e também a questão de geração distribuída, tudo isso junto começa a ter uma pressão natural para um novo modelo de negócio. Num futuro próximo, a gente imagina uma flexibilidade da contratação, que já está acontecendo no mercado livre em alto nível, ou seja, consumidores acima de 500, né, de meio mega de demanda contratada, já estão no mercado livre especial, em breve não haverá nem mais a divisão de especial, e a discussão de abertura do mercado, eu gosto sempre de falar abertura total do mercado, mas eu acredito que ela vai de fato acontecer em algumas ondas a partir de 24, onde você tem já o consumidor com maior empoderamento, já escolhendo livremente, ou a maior parte deles, ou grande parte, escolhendo seu supridor. E no novo mundo, você vai ter uma realidade dinâmica flexível, onde você vai ter os recursos já distribuídos, onde você tem as redes de distribuição, numa loja de DNO, aí você tem a distribuidora também fornecendo um serviço de DSO, de Distribution Service Operator, ou seja, como se fosse um ONS/CCE local, né, ali da sua área de concessão, e você vai ter os donos dos ativos, né, os Asset Owners, que nada mais é que é o dono do ativo distribuído, né, energia distribuído, que pode ser o dono do carro elétrico, pode ser o painel solar da geração distribuída, pode ser uma bateria. Então, a depender do modelo de mercado, você deverá ter que criar uma lógica de preço e de tarifa para permitir combinar essas duas lógicas que a distribuidora possa ter uma remuneração adequada para operar o sistema do futuro. Então, novamente, a provocação é para a gente não deixar chegar a tecnologia a tal ponto que a regulação atual fica tão desacoplada da realidade física, tecnológica, que aí você tem um custo de transição muito alto. Então, a nossa provocação é de acelerar essa discussão regulatória já, imaginando o papel da distribuidora do futuro numa lógica que mescle tarifas e da parte que vamos dizer que é um monopólio natural, com uma lógica também de preço, de remuneração, de receitas para aquilo que for um serviço que agrega valor ao sistema, tudo agrega valor ao sistema, mas uma lógica de operar esse sistema, né? Então, essa é a nossa provocação. Então, o que é o DSO? A gente já comentou aqui brevemente. No sistema convencional, você trabalha com a geração em larga escala. No sistema emergente, né, você trabalha com a geração mais, além da de larga escala, uma geração também distribuída e local. O sistema convencional atual, ele não tem casa nem rede inteligente, ou muito limitado isso, e a participação das renováveis também é limitada. E esse sistema novo que surge, a gente imagina um sistema com casas e redes inteligentes, com implantação de armazenamento e bateria local,
e com um conceito que até hoje de manhã a gente estava discutindo aqui na Timos sobre Energy as a Service, ou seja, enxergar a energia talvez num dado momento não somente como uma commodity, mas como um serviço. Então, nesse sentido, o sistema novo, o DSO, a distribuidora tem um papel de funcionar como um responsável por gerenciamento de carga de pico dos REDs, gerenciar o condicionamento da rede, gestão de suporte de energia reativa para a ONS, suporte de tensão e validação técnica para o mercado de energia. Então, esses recursos já distribuídos, eles estão aqui na baixa tensão, mas eles precisam se comunicar com o mundo de atacado. E aí vem o primeiro ponto de definição, se a distribuidora do futuro ela fica simplesmente como CCE/ONS local, ou se ela ocupa também um papel que a gente chama de agregador, de Unique Selling Point. E se ela não for o Unique Selling Point, ela vai ter que, no mínimo, fazer a gestão dos vários agregadores que vão estar debaixo do nível dela, de baixa tensão. Então, essa é a primeira provocação, ou seja, qual que é o papel da distribuidora nesse novo mundo dos recursos energéticos distribuídos? Ela vai ser o agregador, ou vou ter vários agregadores, ela vai ser a gestora desses agregadores com o mundo de atacado? Ou como vai ser a relação desses agregadores com ela? Então, são discussões que ainda estão em aberto e que a gente precisaria levar à frente. Passar para o Vitor fazer um comentário breve sobre esse ponto. É bem interessante, no white paper nós trazemos a experiência de Illinois, né, que distribuidoras têm um acoplamento com preço spot, né, então o consumidor tem ali, ele sente o preço spot e pode negociar algumas transações, e na Austrália está discutindo justamente esse modelo que o Alexandre falou, um modelo mais independente, qual é a parte de comunicação com os operadores locais. Então, alguns mecanismos regulatórios que precisam ser discutidos e aprofundados, né, os acordos de conexão não firmados para consumidores finais, contratos de flexibilidade bilateral e mercados locais. Então, tudo isso entra nessa discussão de como pensar a remuneração da distribuidora do futuro, né? E aí a discussão internacional, a gente vê, apesar dos Estados Unidos ser sempre relevante como ponto de pesquisa, mas lá por ser um mercado muito regional, né, muito fracional, não tem um mercado nacional, a gente consegue ver uma evolução mais perene, mais sólida do DSO na Europa e na Austrália. Basicamente, a União Europeia é a região do mundo mais avançada. E quando a gente estuda desenho de mercado, a Europa, de um modo geral, tem os desenhos de mercado mais avançados, mais vanguardistas, né? Então, a experiência europeia ela é interessante para estudar, também aprender muito do Reino Unido, da Austrália e Estados Unidos, mas a experiência europeia, a nosso ver, é a que pode nos ensinar mais. E nessa linha, né, então, do Unique Selling Point, a proposta concreta de regulação é discutir, primeiro, se esse ponto de agregação de consumo, ou Unique Selling Point, como é que vai ser o preço dele, ou seja, ele é um preço, além de geográfico dentro da linha de distribuição, dentro da distribuidora, ele é um preço que, teoricamente, tenderia a ser menor que o preço spot, para justamente do preço spot do mercado atacado, para justamente permitir essa remuneração do agregador e da distribuidora. Esse recurso distribuído se relacionaria, teria um contrato ou algum tipo de relação comercial com esse agregador, e o despacho da rede em nível vamos dizer, de atacado, no nível de alta tensão, feito pelo INS, no nível de baixa tensão, você teria o operador local, a distribuidora, tendo esse papel de despachar, vamos dizer assim, como se fosse um despacho local, e também liquidando isso. Então, ela teria um modelo que ou ela representa essa liquidação no mercado de atacado, essa é uma possibilidade. A outra, ela ser um ambiente de mercado onde os pontos agregadores liquidam contra ela. E ela, então, teria, nesse caso, uma abordagem um pouco mais parecida com tarifa, porque ela teria um monopólio regional de liquidar aqueles pontos de agregação. Então, você teria liberdade para vários pontos de agregação dentro ou vários agregadores dentro de uma área de distribuição, e aí ela seria, vamos dizer, de fato, além do NS local, a CCE local, a liquidadora local desses pontos de agregação, considerando uma tarifa para isso, uma remuneração para isso, né? Se ela vai ser agregadora e ter um monopólio, ou coexistir com uma lógica de agregadores que podem também relacionar com o mundo de atacado, então toda distribuidora ela pode ser o NS, como também uma agregadora, ela não seria a CCE local, ela seria só um NS/agregador, e outros agregadores poderiam também desafiá-la dentro da área de
de distribuição, contestá-la, e ambos liquidariam no mercado de atacado. Então, são modelos em aberto que a gente precisaria discutir para justamente evitar o que a gente chama de clash regulatório no futuro, no qual você tem uma regulação totalmente incompatível, e aí a discussão deixa de ser técnica, porque começa a ter interesses já consolidados econômicos muito fortes. E é natural no setor elétrico isso acontecer, em qualquer setor econômico acontecer. Não natural é não reconhecer que isso vai acontecer. Então, antecipando isso, quando ainda está mais limpo o campo, você consegue fazer a discussão de forma mais racional, embora vão ter interesses econômicos, obviamente, de cada um, puxando para aquilo que entende que é melhor para o seu modelo de negócio. Mas a discussão, a nosso ver, fica um pouco mais limpa, fica um pouco mais técnica. Se a gente não fizer nada, o que vai acontecer? Os negócios vão evoluir, a tecnologia não vai esperar a nossa decisão de criar uma discussão estruturada, e o que vai acontecer é que você vai criar já negócios consolidados, aí para discutir uma regulação que faça mais sentido para o setor elétrico fica mais difícil, porque aí você já tem consolidado a renda e alocação de risco, e aí, obviamente, a resistência é muito maior à mudança. E aí você pode ter o paradoxo que eu falo que é o pior, é que você ter um sistema flexível, mas que consegue ser mais caro que o atual, né? Que justamente seria o contrário, você tem um sistema mais flexível e mais barato que o atual, e você, ao final, chegar no sistema que é mais flexível, mas paradoxalmente é mais caro do que o atual, porque você, apesar de ter competição, você tem tantos problemas da regulação para ajeitar, que aí você tem que fazer uma série de concessões ou de custos de transação ou custos de transição de um modelo regulatório para o outro. Falando ainda um pouquinho para cumprir a promessa que a gente fez de não fazer uma live muito longa e deixar aberto ao debate, que eu já vi que tem algumas perguntas, Unique Selling Point é uma questão relevantíssima, ou seja, se eu vou ter um único ponto de agregação ou de venda, né, desses serviços, ou se eu vou ter vários, e qual o papel da distribuidora, se ela funciona como ONS e CCE local, ou só como ONS local. Então, esse é fundamental para a discussão. E aí você tem uma série de direcionadores para isso, né, que basicamente as tendências tecnológicas, socioeconômicas, a discussão de stakeholders, cenário regulatório, as regras de mercado é que vai direcionar qual que é o modelo que você vai adotar. E aqui tem um mapa da União Europeia, onde mostra a penetração de diferentes tipos, né, de lógicas de gerenciamento inteligente de rede, né, desde tarifas dinâmicas horárias, a tempo de uso, a questão de preço crítico para a hora de ponta, ou de preço vinculado, ou que responde ao preço spot. Então, essa tarifa dinâmica, ou Time Variant Pricing, ele é essencial, porque se eu tenho flexibilidade de recursos energéticos distribuídos, eu preciso ter tarifas ou preços dinâmicos. Eles precisam refletir melhor a escassez, como também a abundância da rede. Não faz sentido eu ter uma rede inteligente no qual ela é engessada. Justamente quando você busca uma rede inteligente ou a competição é para ter uma rede mais dinâmica e com preços que possam variar e que possam dar sinais para que outros recursos, outras tecnologias surjam e que a competição surja. Então, a gente é muito favorável à questão da competição, inclusive no nível de baixa tensão. Aqui, obviamente, não quero assustar ninguém, está no white paper, aí quem quiser pode ler com cuidado. A gente utiliza como fonte um artigo bastante interessante, cujo está aí no rodapé a descrição, para quem quiser lê-lo integralmente, onde tem os vários passos do mercado e como modelar esse mercado. Então, assim, tem uma parte que é de princípio e metodologia regulatória, mas tem uma parte que é mais matemática, que seria como modelar esse mercado e considerar as diferentes drivers de formação de preço desse mercado em nível de baixa tensão, como também de como despachar esses recursos já distribuídos. Estou usando o termo despachar, talvez não é o melhor termo tecnicamente para se usar, mas é o espírito de que como é que eu seleciono que recurso energético distribuído eu vou utilizar e a que preço, né? E aí, nesse sentido, qual que é a remuneração do ponto de agregação e qual que é a remuneração da distribuidora. Então, essa é a discussão para ser provocada. E aí você tem, então, nesse novo mundo de flexibilidade, uma série de discussões sobre aonde fica a renda e onde ficam os riscos, né? E aí, novamente, posso falar, puxa, isso é muito complicado, Alexandre, é muito complicado, Vitor. Nossa, João, vocês pegaram um tema muito chato, mas não é que vai acontecer. Então, assim, não é uma questão de
uma escolha do Viana, do João, do Vitor, porque a gente quer complicar. É que a tecnologia ela está aí, ela vai vir, então é uma realidade que a gente vai se deparar. E aí, deixar para o Vitor fazer um comentário sobre isso. Permita só um comentário breve, né? Até a ANEEL abriu a tomada de subsídio número 11, que são os sandbox regulatórios, ou seja, vai ser permitido os modelos temporários para a distribuidora testar. Ela elenca o número de consumidores, faz alguns testes de tarifa, de reação do consumidor, e depois verifica. Então, vai começar justamente essa discussão dessa adaptação, dessa alocação de receita, como é que fica. E aqui, para a gente já ir para o final, a gente vê que na União Europeia, o que está mais evoluído são o mercado de curto prazo em nível de atacado, que lá é bem evoluído. O mercado de balanceamento também tem uma certa evolução. Quando a gente vem para incentivo para prosumer e soluções comunitárias, a gente está no meio do caminho na Europa, e a tarifa de rede, a flexibilidade do DSO, está começando a surgir na União Europeia. Então, assim, aprender da experiência europeia é interessante, é aquilo que eu sempre falo, vamos cometer erros novos, né? Então, vamos pegar o que eles estão errando para fazer diferente e vamos cometer os nossos próprios erros diferentes, né? Então, acho que uma das provocações do nosso white paper é: precisamos urgentemente analisar a questão de tarifa da distribuição e incentivos regulatórios corretos para ser um enabler de recursos energéticos distribuídos. Então, para que o reflexo disso seja num setor mais competitivo, que acomode bem a questão do carro elétrico, a questão da GD, a questão da bateria. Particularmente, Alexandre Viana, em Timos, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão do carro elétrico. Não sei se é porque eu sempre gostei muito de carro, então eu tive outro dia, até para deixar leve a live, comentar uma briga no condomínio sobre como é que vai ser as estações de abastecimento de carro elétrico no condomínio. E aí o pessoal fala, mas não tem quase nenhum hoje. Mas daqui a 2, 3 anos isso vai ser igual a Avalanche, igual o celular, smartphone. Não tinha, de repente todo mundo tem. E tem 2, às vezes. Então o carro elétrico vai ser a mesma coisa. E aí a questão de como é que vai ser do ponto de vista elétrico a gestão da rede de distribuição e também econômico, vai ser, para mim, a meu ver, um ponto bastante interessante de desafio. Aqui a gente tem aí até um ponto de um artigo de uma apresentação do Sigre, comentando sobre a flexibilidade, e aqui até permitir usar algo que o João sempre fala muito com a gente, que o desafio do sistema do futuro é a flexibilidade. Então, a gente sai de sistemas engessados e vamos caminhar para um mundo de flexibilidade, onde o papel do preço, para mim, ele é fundamental. Então, me imaginar também que só aquela tarifa estática, com ciclos de reajuste ou de revisão, vai dar conta do novo mundo, certamente não dará. Então, a gente sempre vai ter a questão do monopólio natural, que tem que ser discutida, mas tem uma questão de dinamismo que a gente vai ter que permitir esses modelos de negócio surgirem. Então, para mim, preço refletir escassez é fundamental. E perder um pouco, vou talvez aqui forçar um pouco para carregar um pouco na fala, forçar uma situação em que a gente não veja como tão proibitivo o preço cair tanto ou subir tanto para fins de refletir escassez. Se de fato o recurso é escasso, ele tem que ser muito caro, para você dar um sinal claro que não é para usar naquela hora ou usar em outro lugar. E se ele é abundante, ele tem que ser muito barato. Então, evitar controles de preço piso, de preço cap, eu vejo que é fundamental no mundo de recursos energéticos distribuídos. Tá? E aí, para ir para o final, vou deixar o Vitor comentar. Aqui eu pedi para o Vitor para finalizar, aí depois passar para o João fazer também um fechamento e abrir para perguntas. Quais pontos que a gente entende como necessário para transformar o atual modelo de uma distribuidora clássica para um modelo de DSO? Aí, Vitor, pudesse comentar para a gente rapidamente? Não, isso até fez bastante parte do trabalho que fizemos para a Abracel, e a gente retoma aqui algumas questões, mas, assim, será inevitável a abertura de mercado, né? Se permitir que os consumidores de menor porte possam escolher seus fornecedores. Será necessário tratar os contratos legados, né? Os atuais contratos que a distribuidora tem, eles vão precisar ser realocados, e existe algumas formas de tratar isso, né? Vai ser discutido também a separação das atividades de distribuição e comercialização. A distribuidora ela vai se dividir em duas empresas, seria uma empresa de comercialização, que é o atual setor de compra de energia, de uma empresa só fio. Vai ser preciso discutir isso.
a parte de medição também, né? Quais são os padrões, né, que mais adequados, a agência reguladora vai discutir sobre isso, de como ampliar, expandir aquilo que eu comentei, de você digitalizar a rede e permitir essa tarifa binômia, né, facilitar e depois, futuramente, o decoupling, né? E o agregador, né, de carga, então, atualmente, os consumidores que fazem parte da CCE, eles têm que ser agentes da CCE, mas futuramente vai ter que ser criado um agente agregador para gerenciar essas pequenas cargas que não faz sentido ele ser agente da CCE, né? Então, tarifas binômias, né, eu já comentei, né, para você lidar com a erosão de receita da distribuidora, né? No passo 7, que é uma revisão da regulamentação da geração distribuída, né? Então, à medida que permita a instalação de sistemas de armazenamento, então o gerenciamento começa a ficar mais complexo e é preciso rever também a regra da 482, né? Então, um ponto que vai ser preciso, na medida que a geração distribuída comece a ter mais penetração, vai ser preciso criar um tipo de tarifação que escolha premir os lugares quentes, assim, os lugares melhores para entrar. Então, a gente comenta uma experiência internacional que a própria distribuidora ela orienta essa expansão para reduzir a tarifa. Então, tem que trazer um pouquinho aqui para o Brasil, né? Então, a prestação de serviços dos recursos energéticos distribuídos, né? Os próprios recursos energéticos distribuídos podem prestar serviços à rede, né? O item 8, a prestação de serviços locais, a participação do consumidor, e o último ponto, né, acho que é o ápice no futuro que já está em discussão nos Estados Unidos, que é a comunicação peer-to-peer. Então, numa Smart Grid, às vezes, os próprios consumidores já negociam as transações de energia entre eles sem um órgão intermediário. Então, é o ápice da evolução que já está sendo discutido nos Estados Unidos. Então, quais são os próximos passos? Então, o Brasil, a gente entende que ele deveria caminhar para uma discussão regulatória que contemple esse papel da distribuidora com uma lógica de agregação do valor. Então, assim, nós, quando a gente avalia internacionalmente o Brasil em termos de desenho de mercado, a gente está no meio do caminho. Então, é natural que, tenha acreditado, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, a gente sempre acha que lá fora as coisas estão melhores do que aqui dentro, e aqui é pior. Mas quando a gente analisa internacionalmente, a gente está no meio do caminho. Então, a gente não é o mercado mais avançado, que posso dizer que seria o modelo europeu mais avançado hoje, mas também não somos mais atrasados, que é o que a gente vai verificar em alguns dos nossos países da América Latina, nossos vizinhos, como também na África e Sudeste Asiático. A gente está no meio do caminho. E a questão eu creio que o Brasil, essa é a minha visão, a gente pode ter uma visão vanguardista na questão dos recursos distribuídos e também do DSO. Há um espaço para o Brasil ocupar. As maiores utilities do mundo investem no Brasil pesadamente. Aqui na Timos apoia várias delas que vêm para o Brasil, ou estão no Brasil, ou fundos de investimento, bancos, petroleiras, e todos estão vendo o Brasil com uns olhos muito bons, apesar do momento corrente não ser dos melhores, mas assim, de um modo geral, as pessoas apostam muito no Brasil para essa questão do setor elétrico. E um dos pontos é que o nosso marco regulatório, apesar de ter problemas, ele tem alguns pontos bem definidos, né? E então, acho que a gente poderia extrair valor disso e avançar e criar um marco regulatório bem definido para o DSO e para os REDs, que envolveria essa questão de discutir aprofundadamente a composição da receita da distribuidora e não enxergar como algo ruim ela ter uma renda excedente. Acho que esse é o ponto. E aí, poxa, mas eu vou dar uma renda excedente para o monopólio natural? Aí vem a discussão de poder de mercado, quanto eu vou dar de monopólio ou não para a distribuidora nos novos serviços, mas enxergar que se ela não for remunerada adequadamente, o que tende a acontecer é um modelo disfuncional, no qual a tecnologia ela surge, aí os players vão atrás dessa tecnologia, a regulação não comporta bem, e aí você tem o que a gente chama, em termos bonitos na teoria da regulação de economia, do efeito free rider. Eu tento achar o carona para conseguir extrair uma renda extra da regulação fazendo arbitragem regulatória. Então, o ideal seria a gente discutir essa regulação para deixar muito claro, olha, eu vou ter uma lógica de agregador, essa loja de agregador vai estar com a distribuidora ou não, ela é apenas mais um do player que também pode agregar, ela vai ter um monopólio local ou não,
qual parte da renda dela vai ser monopólio natural tarifa e qual parte da renda é preço, e ela vai ter liberdade para cobrar isso, ou até para ter um estímulo econômico para ser um enabler. Então, acho que esse é a provocação relevante do nosso white paper. E aqui, como a gente entende que a Timos pode ajudar no processo, né? A gente é especialista em desenho de mercado, né? Uma coisa que a Timos gosta bastante, estudar desenho de mercado, propor solução sempre muito pragmática, muito prática. A gente entende que a teoria ela é fundamental e essencial para ter soluções robustas, mas que ela tem que ter um quê de pragmatismo, né? Então, se não for algo implementável, muitas vezes ela é bacana para se discutir tecnicamente, como ideia, como futuro, mas não se torna algo palpável. A gente também pode apoiar nesse processo com simulações energéticas, elétricas e econômicas, com o objetivo de como chegar nesse modelo de negócio do futuro. E em P&Ds, que é uma coisa que a casa também faz, em alguns programas de P&D, discutir como isso pode se transformar de uma coisa, de uma ideia, em algo concreto, subsidiando a agência, porque também é de se reconhecer que a ANEEL tem feito um esforço muito grande regulatório, mas é muita coisa para a agência ver, então carece também que o próprio setor privado e nós, né, como pessoas que pensam o setor, apoiemos a agência, dando subsídios, instrumentos e apoiando no debate. Então, essa foi a ideia, o estudo foi coordenado pelo João, por mim e pelo Vitor. Queria agradecer vocês pela participação. A gente vai agora ter uma sessão de Q&A e o chat foi bastante interessante, eu já vi várias perguntas. E uma que eu já vou responder antes de passar para a Alice coordenar, sobre o white paper, ele deve estar disponível amanhã. A gente vai enviar para todos os que se inscreveram na live. É um white paper padrão consultoria, ou seja, com slides, né, com uma visão bem gráfica para tentar passar uma mensagem lúdica e rápida. E é gratuito, também vai estar no nosso site, para depois também quem quiser baixar, nas redes sociais também vai estar o link. Então, já agradecendo mais uma vez pelo fórum qualificado e pelas perguntas, que eu já vi algumas excelentes aqui. Então, vou fazer um stop share e passar aqui para a Alice coordenar e também permitir que o João possa contribuir, que ele estudou bastante sobre o tema pelo SIGRE, né, e o Vitor também, que pesquisou bastante o assunto. Obrigado, pessoal. Alexandre, basicamente, esse é um tema que a gente vai carregar no nosso grupo de regulação de mercados do SIGRE, que é o C5, que tem muito interesse no tema, mas também tem outros temas para outros grupos do SIGRE, como o C6, que trata exatamente da questão da geração distribuída, enfim. É uma amplitude muito grande esse tema e vamos em frente. Agora, Alice, coordena as perguntas, por favor. Ok, obrigada, João. A nossa primeira pergunta é do Ioni Siqueira. Caros colegas da Timos, ele parabeniza pela iniciativa e pergunta: a alocação da operação no estilo do ONS ao distribuidor, que é concessionário proprietário de ativos, não induz a um conflito de interesses? Não seria mais adequado o DSO ser independente da distribuidora proprietária de ativos? Bom, acho que esse aqui podemos os três comentar brevemente, acho que os três ficaram tentados a comentar, né? Mas, Vitor, começa por você, que eu vi que você foi balançando a cabeça, ansioso para falar. Então, fala você primeiro, depois eu vendo rapidamente e o João também. Isso é uma discussão que está acontecendo na Austrália, né? Se adotam um DSO independente, ou se cada distribuidora local ali poderia ter o seu. Tem essa questão do conflito de interesse, que é preciso colocar uma regulação de incentivos, né? Senão tem uma tendência a investir demais em ativos, né, para você ter uma remuneração e para induzir determinados serviços, ou não investir tanto para ganhar em serviço. Tem que equilibrar bem. João, não sei se você gostaria de fazer um comentário, João, sobre esse ponto. Tranquilo? Muito brevemente só, então, antes de passar para a próxima pergunta, seria a seguinte: eu tendo a concordar que você tem que ter uma regulação de desenho de mercado que iniba o exercício do poder de mercado distribuidor, ou seja, também nesse novo mundo, do mesmo jeito que eu defendo que a distribuidora tem que ter rendas excedentes, que hoje ela não tem, também ela pode ter um poder excedente de querer bloquear esse monopólio natural e bloquear algumas coisas ou superdimensionar alguns ativos.
Mas eu também eu tenho o temor da gente ficar com excesso de temor sobre esse tema e não avançar, e aí a gente criar uma regulação muito complexa. Eu, particularmente, sou mais defensor de deixar dentro da distribuidora com uma regulação moderna de coibição de poder de exercício de poder de mercado, separando bem o que é vamos dizer assim, regulado do que é remunerado por meio de preço. Então, separar bem o que é tarifa e preço, eu sou defensor dessa abordagem, mas eu concordo que, se não bem desenhado o mercado, a distribuidora pode ter um poder de exercício relevante, então tem que ser bem discutido para evitar esse abuso. Certo, pessoal. Nossa segunda pergunta é do Gustavo Queiroz de Souza. Como vocês veem as perspectivas da alteração regulatória promovida pelo PL 414? Quando deve estar implantada? E acham que o consumo residencial deve aderir em massa no primeiro momento? Se não, quanto tempo deve durar essa migração, pelo menos em maior parte? João, gostaria de comentar, João, sobre essa parte da abertura do mercado? Até que você vai estar no mercado dentro do Mercado Livre, vai ser legal, que é uma pergunta que tem tudo a ver. Esse tema a gente estuda há muito tempo, né? Que desde da lei 10848 da ex-presidente Dilma Rousseff, ex-ministra também, que a gente tinha essa relação de abertura de mercado, que foi a tendência de proibir, naquele primeiro momento, em 2004, a gente conseguiu convencê-las que isso é bom para o industrial, o grande consumidor, mas também isso vai ter um fluxo contínuo de competência ou de competição pelos preços, isso vai ser bom para a economia como um todo. Claro que em outros países, em outras comunidades como a Europa, ao abrir o mercado, quem aderiu forte, e está aberto desde 2007, tá? Na comunidade europeia, quem aderiu inicialmente foram os grandes, e depois o comércio, e depois o residencial lá na frente. Por quê? É óbvio que o comercial e o industrial têm o desejo de reduzir tarifa, porque é o seu negócio, e muitas vezes industriais eletrointensivos têm energia é sangue para eles, né? Sangue no bom sentido, quer dizer, eles precisam daquilo para viver. Tá? Então, eu preciso reduzir, e foram para a competição. Já o residencial, você vai ter uma pegada verde, você pode mudar de fornecedor, porque um determinado fornecedor tem um preço mais relativo, mais flexibilidade, enfim. O residencial, como na minha casa eu consumo bastante, eu gostaria de realmente reduzir minha tarifa. Se eu pudesse, eu escolhia um outro, tá? Mas, de repente, isso não é um predicado para todos. Então, o residencial costuma levar muito tempo, tá? E na Europa, apenas uma pequena parcela do residencial trocou de fornecedor. Tem indicadores na comunidade europeia da abertura e eficiência da abertura, quem trocou de operador. Operador no sentido de provedor de energia. Tá? E o residencial, ele sempre fica em último, porque tem um costume maior. A distribuidora, como a provedora de muito tempo desse consumidor, ela leva uma certa vantagem, que conhece os hábitos do consumidor. Então, é isso, gente. O consumidor vai vir aí, o residencial, porém, eu acho que vai ser mais lento. Eu diria uns 10 anos de transição, pelo menos. Tá? Eu acredito, até, João, pegando esse gancho aí, que em algumas regiões do Brasil vai ser mais rápido, em outras vão ser mais lentas, que o papel distribuidor também local é mais forte em algumas regiões do Brasil, como é o caso da Europa. O Brasil é uma Europa, para pensar, né? São vários países em termos de realidades regionais, né? Então, eu concordo contigo que vai ser mais lento o consumidor residencial. E a Europa também tem vários países que foi rápido, e a maior parte foi mais lento, né? Então, também vai mudar bastante, mas é bem legal o tema. Bom, Alice, tem mais perguntas? Desculpa, vou falar, Victor, perdão. Não, só complementando rapidamente, né, como a pergunta foi do PL 414, ele traz dispositivo muito importante, que é o supridor de última instância, né, que vai ter que ter, né, quando você abre com uma gama maior de consumidores, e também na parte de campanhas de divulgação, né, você tem que cada vez mais induzir o consumidor a fazer comparações. Certo, temos uma pergunta do Ricardo Lima.
A mente do operador do sistema tradicional não comporta essa convivência. Quais as medidas necessárias, não apenas tecnológicas, para que essa integração seja bem-sucedida? E ele também acrescenta: como conviver com o preço esporte por modelo? Não é imprescindível passar a preço por oferta? Bom, eu vou fazer um comentário breve, eu acho que, sem querer já colocar, acho que o João e o Vitor também podem comentar esse, porque esse é um assunto bem legal. Eu particularmente acho assim, de fato, a gente tem ainda um mindset focado na grande utility scale. É o nosso mindset ainda, né? Então a gente pensa sempre na lógica de atacado e tudo mais. Então, sim, eu acho que a gente tem que passar por uma mudança de pensar o planejamento também mais em nível regional e que a distribuidora também tenha papel nesse planejamento. Aí a gente vai voltar à questão da remuneração. Então, a remuneração, talvez hoje dela não comporte isso. Então, talvez tenha que ter alguma remuneração para isso, para que ela possa também melhorar essa parte de planejamento e ser remunerada por isso, por esse serviço que ela prestaria de melhorar o planejamento global por meio desse planejamento local. E, adicionalmente a isso, minha opinião, tá? Eu sou bastante defensor do preço por oferta, mas sei que ele não é uma coisa rápida de implementar no Brasil, porque tem a questão do exercício de poder de mercado. Aí, para não falar demais, vou deixar o João comentar um pouquinho, o Vitor, como é que eles enxergam o ponto, mas eu, particularmente, sou defensor que a gente deveria migrar para um preço por oferta de uma forma organizada, no qual a gente construísse um mercado maduro. Tem uma pergunta muito também em fase que eu vou falar, que é do Igor Walter, que é fazer, a partir do diagnóstico, temos que fazer um plano de negócio, né? É isso, para a oferta de preço, é isso, gente. Eu vivo desde a década de 60, 70 aqui no Brasil, com o sistema centralizado, com o pensamento centralizado, e vou mudar para o pensamento do preço por oferta. Isso eu preciso mudar o mindset das instituições, ONS, IEP, CCE, nós mesmos, agentes de mercado. Então, isso eu preciso de um plano, ou seja, eu tenho que fazer o primeiro passo, o segundo passo. Então, para a implantação, seja de preço por oferta, seja de tudo isso que a gente falou, eu tenho que ter um plano de negócios, tá? A gente sempre faz, e aí a gente sempre espera que papai, Senado Federal, legislação, faça para a gente. Não dá, não adianta, a gente tem que se posicionar também como órgão político, e dizer o seguinte: olha, gente, o que o mercado quer é isso, ó. Mostra para a pessoa, as associações trabalham, tá? Evidentemente, tem tarefas que são difíceis de convencer o outro lado, porque normalmente o outro lado não tem uma visão muito clara de tudo, né? Mas a gente vai ter que começar a atuar, gente. Tá? Então, plano de negócio é fundamental. Convençam a todos, por favor. Não adianta a gente falar, porque se eu perguntar, você sabe o que é? Você gosta de preço por oferta? Aí um vai falar, não gosto. Não, eu gosto, não gosto. Aí alguém pergunta, você sabe o que é preço por oferta? Aí ninguém sabe, entendeu? Aí parte desse princípio, entendeu? A gente tem que entender o que a gente quer, ver os mercados. A ideia desse white paper é exatamente para dizer esse assunto da distribuição é muito complexo. Eu não consigo, de uma hora para outra, fazê-la, mas eu tenho que começar a pensar nele antes. Obrigado, gente. Na linha, acho que até pegando, o Vitor fez uma pergunta, Alice, eu vou até tomar a liberdade de bagunçar a ordem aqui, porque acho que já está no gancho, né? Ele perguntou assim, se a gente não deveria, além de ter um diagnóstico, ter um plano de ação. Concordo com a afirmação dele, sim. Temos que ter um plano de ação que casa com o que o João falou, que é um plano de negócio, que as coisas estão meio que caminhando junto, né? Precisamos de um plano de ação, precisamos de um plano de negócio. O objetivo do white paper foi provocar isso, foi chutar a primeira bola, porque até não vou cometer inconfidência de quem foi do setor, porque não sei se eu posso falar que me provocou, não foi a ideia, não foi inicial, do white paper foi nossa, mas a provocação veio de uma pessoa que eu gosto muito do setor, uma amiga do setor, num bate-papo, e ela pegou e falou assim, poxa, a gente queria entender um pouco mais sobre isso, o que você acha, tá? E aí eu falei, poxa, podia fazer um white paper sobre isso, e aí veio a provocação, que é justamente como pensar essa distribuidora do futuro, né? Então é isso que o Igor falou. Aqui a gente deu, assim, nesse white paper o objetivo foi dar o pontapé inicial, mas eu não quero cometer arrogância de dizer que temos todas as respostas, temos que agora ir passo a passo, temos sim que ter um plano de negócio, temos sim que ter um plano de ação de como chegar, de como construir uma distribuidora com receitas compatíveis com o papel que ela vai ter, mas também com uma regulação adequada para que ela não tenha um poder de mercado excessivo.
Ou seja, que ela venha a ser um enabler, não um blocker das novas tecnologias. Certo, obrigada, Alexandre. Eu vou juntar agora duas perguntas, a do Gustavo Queiroz de Souza e do Luiz Guilherme de Sá, porque os dois falam sobre o interesse das distribuidoras nessa transição. Todas essas transações no mercado de varejo não criam um ônus muito grande para a distribuidora? O quanto elas estão longe desta realidade hoje e quais os gaps? Neste cenário, o que levaria as distribuidoras a estimularem a flexibilização e o aceleramento da transição, se isso vai contra o seu modelo de negócio atual e gera erosão de suas receitas? O Vitor comentar um pouquinho, até porque ele estudou bastante experiência internacional, também depois o João, comentar um pouquinho sobre isso. Acho que assim, sempre importante é ter uma regulação por incentivos, né? Que o Alexandre falou, permitir que a distribuidora tenha uma receita adicional não significa que isso vai sempre representar maiores tarifas, né? Então, como eu comentei para você, hoje tem uma tendência, uma erosão de receita devido à GD. O incremento da GD aumenta o custo operacional da distribuidora, porque ela tem que reforçar a rede. Na medida que ela implanta, por exemplo, um centro de coordenação da rede, né? Para enxergar melhor sua rede e passar essa ideia para o operador, ela consegue, ao mesmo tempo, ter uma receita adicional e ter uma eficiência reduzindo tarifa para todos. Esse modelo é possível, sim. Agora, tem que ter uma regulação por incentivos adequados. Gostaria de comentar esse tema, que eu participo desde o Mercado Livre. O primeiro consumidor livre fomos nós que levamos ao mercado. Isso foi uma tendência inicial, agora tem recursos energéticos distribuídos, bem caracterizado hoje pela GD, pelo aumento exponencial da GD. Tá? Então, basicamente, o que a gente percebe, a distribuidora de hoje já está consciente de que o negócio dela vai mudar. Tá? Então, basicamente, o que eu diria aqui, só para fazer uma comparação, do negócio de distribuição, da concessionária de distribuição, vocês têm noção de quanto é a parcela energia e quanto é a parcela fio, ou distribuição em si? Fio é 20% e 80% é energia. Aí eles querem hoje a separação desses dois negócios. E por que uma distribuidora, uma empresa diz assim, eu gostaria de ser 20% só, eu não quero mais os 80%, parece maluquice, né? Mas só que os 80%, às vezes, corrói o negócio dela, que é os 20%, porque os 80% é repasse, aí, de vez em quando, aumenta, é bandeira, todo esse environment que a gente vê aí, de preços altos e tal, vem dos 80% que é energia. Então, o negócio dela começa a ser deteriorado, ou a chamada erosão dos 20%. Tá? Então, hoje, as distribuidoras já estão conscientes que querem a separação dos negócios. Tá? E, nesse novo ambiente, vai ser muito positivo. Então, dentro do negócio fio, ela vai ter lá as suas atribuições, do ponto de vista reguladas, como o Alexandre falou, mas também seria adequado atribuí-la também alguns dos serviços que ela pode prestar para a comunidade do setor elétrico, das suas regiões e tudo. Então, eu acho que esse é um ponto que o mindset da distribuidora já está mudando. Eu acho que essa é uma leitura minha. A Alexandre pode até comentar se for o caso, por favor. Não, eu concordo, João. Eu acho que a distribuição, um desejo de mudança de mercado, talvez ainda não tenha um plano claro de todo o futuro, até a provocação da SPAP é ajudar a criar esse plano claro de como pode ser o futuro do segmento de distribuição. Alice? Isso aí. Acho que talvez uma última pergunta para te fechar, né? Porque estamos já batendo horário, então o pessoal vai falar que a gente mentiu, que era só 1 hora de live e vai ser mais de 1 hora. Não, vamos ser pontuais. Nossa última pergunta é do Paulo Cunha. Como a Timos vê o papel das DSOs, tendo em vista a expectativa da constituição das usinas virtuais, VPP, em face da integração da geração distribuída através das redes inteligentes? Acho que a pergunta dele, não sei, vou comentar aqui, deixar depois o Vitor também comentar, para depois passar para o João encerrar. Então, da minha parte, eu fico agradecimento a todos da live, e meu último comentário respondendo essa pergunta seria que, por tudo que ele falou, é fundamental que
a gente construir esse modelo de negócio da distribuidora do futuro. Porque senão é natural, ela não vai ser um enabler, vai ser um blocker. E quando ela vai ser um blocker, um bloqueador, não porque ela não quer que evolua, porque ela não vai ter receita para aquilo, então ela não vai ter estímulo regulatório econômico para aquilo. Como é que eu vou viabilizar negócios que eu não tenho renda e que às vezes me comem a renda do meu negócio? Então eu vou precisar criar um modelo de negócio no qual, ok, instalou uma nova VPP, está aqui ou um novo agregador está aqui. Quanto ele vai pagar? Quanto dessa remuneração para mim vai ser fixa? Quanto vai ser variável, que vai depender do preço? Novos investimentos. Quanto que vai ser? Eu vou pedir para a ANEEL para aumentar, porque eu vejo uma necessidade de negócio. Então, esse investimento vai ser parte tarifa, não, e parte vai ser risco meu de negócio, porque eu quero aumentar essa rede porque eu vejo uma oportunidade nova de negócio. Então, esse é o desafio até o Vitor comentou, para evitar também um sobredimensionamento da rede, mas pode ser que em algum momento a distribuidora queira fazê-la porque ela quer estimular o negócio. E aí ela arca com o risco disso e ganha dinheiro por isso. E também não deve ser depois, e é uma crítica que eu faço à mentalidade nossa de setor elétrico do Brasil, do brasileiro, a minha também, porque eu estou nesse environment, muitas vezes achar que é pecado ter lucro porque eu fiz o investimento, não é pecado, assim. Então, se eu decidir tomar risco e tiver lucro, bem, mas também se eu tiver tomar risco e tiver prejuízo, também o prejuízo deve ser meu. Então, essa visão mais capitalista é que eu creio que provoca uma mudança positiva no setor elétrico, e é essa provocação que a gente tenta fazer com esse white paper, que a distribuidora tem um papel cada vez mais... sim, é um ente regulado, sim, é um ente que tem uma tarifa, mas também é um ente que pode tomar negócio, que pode tomar risco de negócio, ser um enabler, e também, se caso errar, também ter prejuízo com esse negócio. Então, essas são as últimas palavras, agradecer, passar para o Vitor também, talvez comentar essa pergunta que foi muito interessante, para a gente encerrar e passar para o João fechar o evento. A gente até comenta algumas experiências internacionais que esse DSO, ele despacham, né, essas usinas virtuais, e foi uma evolução natural. E aqui a gente vai ver aqui também, o que é mais fácil? O ONS criar subsidiárias menores no sistema de distribuição, ou a distribuidora que conhece a sua rede, investir em sistemas e prestar esse serviço de despacho, né, para o ONS? Eu acho que é mais fácil a distribuidora fazer, por ela conhecer a rede. Ok, pessoal, atingindo aqui o nosso horário limite, desculpem ser tão chatos, mas é que tem tanta live que a gente gosta de concentrar e passar para vocês as principais mensagens. Vocês estão convidados a buscar essa apresentação, que vai estar disponível, a apresentação ao vivo de tudo isso que a gente falou, e também o white paper que a gente escreveu, sempre com aquela visão de que nós não somos certos, a gente só fez uma pesquisa de mercado tentando levar para vocês um pensamento estruturado sobre a matéria. Tá? Ninguém tem razão aqui sobre tudo, a gente só acha que o mundo mudou. Então, se o mundo mudou, vamos enfrentá-los, né? Não vamos ser avestruz, né, para enfiar a cabeça. Isso a gente já teve várias vezes no setor elétrico e deu errado, e vem de cima. Né? A decisão vem de cima é ruim. E agora, cada vez mais, com o ponderamento do consumidor, o consumidor vai ter a viabilidade de ser um cara sozinho, vai ter um microgrid, aquela coisa toda. Tá? Então, eu queria também agradecer ao Sigre, do apoio que nos deu, o apoio não só intelectual, como sempre, né? Mas também o apoio administrativo aqui, distribuindo o link para os seus associados. Estamos sempre à disposição do Sigre para colaborar com essa entidade que a gente gosta tanto e da qual eu participo há muito tempo. Tá? Então, aqui eu me despeço de todos e Alice, quer alguma mensagem oficial, ou mensagem final, tá? E eu me despeço de todos. Muito obrigado, espero que tenham todos gostado. Tá? E mandem sugestões de próximas lives, se vocês quiserem.